Hoje, no Está Escrito, um programa muito especial com o nosso convidado, Dr. Rodrigo Silva, do programa Evidências do Brasil. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito e deixa eu agradecer a presença do nosso amigo convidado especial, Dr. Rodrigo. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem, é um prazer estar de volta aqui no programa Está Escrito do Canadá. O prazer é todo nosso. Nós temos falado já de várias coisas interessantes aqui com o senhor e tem dado muitas boas informações para nós. Mas quem sabe hoje vamos tomar quem sabe um tema um pouquinho diferente, não sei. Vamos falar um pouquinho sobre a existência de Deus. E uma das perguntas, quem sabe que nós como pastores escutamos, que para mim é uma das mais difíceis, é porque se Deus é bom, se Deus é um Deus de amor, por que existe tanto mal no mundo? Essa realmente é uma pergunta que vai ao coração da questão. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo já pensaram nisso. Então, hoje nós gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre a existência de Deus, sobre esses aspectos tão interessantes e tão importantes. Mas primeiro, sempre tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez e não conhecem o Senhor. Eu sei que agora as pessoas sabem que o Senhor está no programa, já estão ligando para os amigos, para os vizinhos. O doutor Rodrigo está lá, assista. Então, quem sabe uma pequena biografia do Senhor? Bem, eu estou professor do NASP já por 13 anos. Sou casado também com uma professora, a professora Lislier, que é professora da Faculdade de Pedagogia, ali do NASP também. E eu dou aula na Faculdade de Teologia. Eu tenho formação na área de arqueologia, na área de filosofia e também na área teológica. E nós já estamos aí nessa área há vários anos, muito feliz por poder estar compartilhando com todas as pessoas, inclusive os telespectadores deste programa, esse conhecimento adquirido, sobretudo, da Palavra de Deus. Então deixa eu criar aqui um scene, que nós dizemos, uma cena. Você está num avião, senta ao lado de uma pessoa, a pessoa diz assim, se apresenta, eu sou fulano de tal, você fala, sou Rodrigo Silva. Você fala, sou pastor. Pastor? Mas pastor cristão? É. Mas você acredita em Deus? Você fala, acredita. Mas por quê? Como é que você sabe que Deus existe? O que você falaria numa hora dessas? Bem, nós temos várias evidências para acreditar na existência de Deus. Várias. Depende do tempo também, da viagem de avião. Certo. Uma coisa que nós devemos, como cristãos, ter cuidado é de saber o que dizer, aonde dizer, como dizer. Boa observação. Tá certo? Muitas vezes, eu gostei da ilustração, porque às vezes o melhor momento nem é aquele para responder esse tipo de pergunta, por causa de algumas questões que eu gostaria de deixar claro para o telespectador em casa. Às vezes nós pensamos que nós, em qualquer momento, temos que colocar a doutrina diante da pessoa. Certo. Se eu não colocar a doutrina para ela naquele momento, ela vai perder uma oportunidade de conhecer a Deus. Não é sempre assim. Muitas vezes, o trabalho missionário tem que ser como um casamento. Eu sou casado, você é casado, mas nós não chegamos no primeiro dia que conhecemos as nossas futuras esposas e demos um beijo nelas. Eu ganharia um tapa na cara e você também. Primeiro tem um conhecimento da pessoa, depois do conhecimento uma amizade profunda, um namoro, um noivado, até um casamento onde você pode realmente resolver viver com aquela pessoa para sempre. Por que chega a esse estágio? Porque ela confia em você. Certo. As nossas esposas falaram, a gente pode confiar nesses aí para serem os nossos maridos. Mas isso demandou um caminho. Então, muitas vezes, a gente quer colocar a mensagem na pessoa sem ter primeiro
uma credibilidade diante dela. Certo. Então fica como um beijo dado naquela pessoa que poderia eventualmente ser o seu cônjuge Certo. no futuro, mas no momento errado. Então eu acho que a melhor estratégia, primeiro, é a amizade, relacionamento. Nós falamos como isso no momento em que não estávamos gravando o programa, eu e você, Bill, e eu concordo plenamente com isso, relacionamento. Primeiro eu tenho, e todo mundo que está em casa nos assistindo, que já é um cristão que lê a Bíblia, saiba que você é a melhor ou pior propaganda que Deus tem. Melhor ou pior? A melhor ou pior. Então, primeiro, você tem que ser uma pessoa, a nice guy. Yes. Alguém que os outros vejam assim, puxa, ele é bacana. Se ele acredita nisso, tem alguma razão que compensa eu procurar conhecer qual é. Agora, interessante você falar isso. Eu tive o privilégio, há um pouco tempo atrás, de entrevistar em Washington o presidente da Igreja Adventista Mundial, o Dr. Jan Paulson. E nessa entrevista eu perguntei a ele o que é que ele gostaria que o mundo não adventista e não cristão pensassem a respeito da Igreja Adventista. E ele olhou para mim e disse assim, eu gostaria que eles, quando algum adventista se aproximasse de um não cristão ou um não adventista e dissesse, eu sou adventista, que essa pessoa pensasse, ele é um amigo. Uhum. Eu achei interessante, né, que o relacionamento, né? Exatamente. Criar aquela confiança, aquele relacionamento para depois podermos usar para apresentar mais profundamente o conhecimento bíblico. Senão eu posso até ganhar um debate intelectual, mas eu perco um amigo. Exatamente. E o nosso objetivo como cristãos, que o chamado de Cristo, a comissão é para todos, né? Não é só para convencer as pessoas intelectualmente, né? Mas é preparar cidadãos que um dia vão ser habitar o reino de Deus, né? Isso me permite, Bill, eu me dirigi em casa àqueles que já são cristãos e falei que você pode ser a pior ou a melhor propaganda de Deus, depende do seu comportamento. A sua vida, repito, é a única Bíblia que muita gente está lendo fora das igrejas. Exato. A única coisa que muita gente conhece da Bíblia é como você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, como você é no comércio. Isso tudo pode falar muito e fala. Por outro lado, há telespectadores também que ligaram esse programa porque alguém convidou e não conhecem a Bíblia. Então também tem um desafio para você. Num outro programa que nós estivemos juntos aqui, que aliás quem perdeu pode acessar através do site, eu fiz uma afirmação aqui polêmica. E eu espero que você esteja preparado para ouvi-la novamente. Esse livro que eu tenho em mãos aqui é o maior livro do mundo, tanto no sentido positivo como negativo. Por que eu digo isso? Se esse livro for mentiroso, se esse livro for falso, ele é o pior livro de todos os séculos. Esse programa não tem sentido de existir. Os patrocinadores não têm sentido de apoiar. É uma mentira. Esse livro, então, deveria ser combatido. Por outro lado, se esse livro for verdadeiro, como eu creio que é, eu devo seguir esse livro. Não há como ficar neutro em relação à Bíblia. Se ela é falsa, tem que ser combatida, porque é o pior livro de todas as épocas. Se ela é verdadeira, tem que ser seguida, porque é o maior livro que já existiu dentre os seres humanos. Então, eu coloco o desafio a você, pesquise a Bíblia, analise a história, peça a Deus uma chance. Se o Senhor existe mesmo, responda-me. Aí você vai tomar uma posição contra ou a favor, mas não existe neutralidade. Colocar-se neutro já é estar em oposição. E, sinceramente, tolo é aquele que se opõe a um Deus todo-poderoso. Doutor Rodrigo, o senhor tem 2 PhDs, um homem bem estudado. A maioria das pessoas, bem, não sei se a maioria, mas muitas pessoas com a mesma formação que o senhor, não acreditam em Deus. Por que o senhor acredita em Deus? Eu poderia passar todo o restante do programa aqui falando apenas de evidências racionais. E eu vou citar uma ou outra aqui até para responder a questão do problema do mal. Certo. Mas eu quero dar o principal motivo porque eu acredito em Deus. Ele transformou minha vida. Desculpe se eu estou indo para o lado sentimentalista, mas eu não posso deixar de mencionar isso. Isso aqui é uma parte da minha experiência que eu não li em livros. E experiência, você só tem um jeito de passar para o outro, se ele experimentar também. Se eu estivesse agora aqui com você tomando, sei lá, um suco diferente com uma fruta que não existe aqui no Canadá, uma fruta que só existe em algum lugar longe daqui, e eu estivesse experimentando esse suco, e você também, e nós falando com todos que estão em casa, que suco delicioso, e os telespectadores começassem a mandar e-mails, mas descreva como é o sabor desse suco, a gente poderia descrever, poderia fazer comparações, mas nunca iríamos passar para eles a real sensação do gosto. Só tem um jeito, experimentando também. Exato.
Então, eu experimentei Deus minha vida, Ele transformou meu ser. Eu descobri que eu e Jesus somos a maioria, onde quer que eu esteja. Experimente também. Aí você vai ver que maravilhoso é. O máximo que a gente pode fazer de uma experiência é testemunhar e convidar o outro a experimentar também. Quais seriam umas evidências, assim, você falou, racionais ou não? Racionais. Bom, nós temos várias. Não se trata, em primeiro lugar, Bill, eu tenho que ser sintético aqui, de provar que Deus existe. Lógico. Tá bom? Eu não posso provar que Deus existe pelo método científico. E se alguém que está assistindo falar assim, bom, já vou desligar a TV, ele já admitiu que não tem como provar a existência de Deus, então eu estou certo, se é ateu, não, calma. Nem tudo que existe é provável pelo método científico. Há uma grande discussão entre os acadêmicos, o que é um método científico, o que é filosofia científica. Vou dar apenas o exemplo de um. Karl Popper dizia que a ciência só consegue provar, Karl Popper foi um grande teórico da ciência, ele dizia que a ciência só pode provar aquilo que for falseável. O que ele quis dizer com isso? Suponhamos que eu diga que a gasolina o querosene que se usa em avião, gasolina, o combustível de avião, não serve para automóvel. Esta é uma afirmação científica, porque ela é passiva de ser falseável. Em outras palavras, eu tenho como pegar o combustível de avião e colocar no automóvel para ver se funciona ou não. Então é uma afirmação científica. Por outro lado, dizer que quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, que ele estava resfriado, esta não é uma informação científica, porque eu não tenho como voltar ao passado e experimentar aquilo diante de testemunhas no laboratório para provar. Certo. Então há coisas que são falseáveis, outras não. Aquelas que não são falseáveis estão acima da ciência. Um outro exemplo. Nós costumamos dizer que duas retas é uma das geometrias de Euclides, duas retas paralelas são infinitas e jamais se cruzam. Como é que você pode provar isso cientificamente? Alguém que está nos assistindo já teve, sei lá, uma régua do tamanho do infinito para provar que as duas retas paralelas são de fato infinitas? Alguém consegue ir ao infinito de um ou outro extremo? Nem existe, para verificar que as duas jamais se encontram, não. Eu não posso provar cientificamente isso, nem a teoria da relatividade em Einstein. Mas como eu afirmo a teoria da relatividade em Einstein, a geometria de Euclides, as retas paralelas? Simples, faz sentido pensar assim. É lógico. Eu não posso provar porque está acima do calibre mental humano. Se eu pudesse provar, estaria dentro do meu calibre mental, mas eu posso anunciar ou enunciar, correto? Certo. Imaginemos, Deus, se a Bíblia estiver certa, Deus seria maior do que a geometria de Euclides. Deus seria maior do que a teoria da relatividade em Einstein. Lógico. Então, se Deus é maior do que essas coisas não podem ser provadas cientificamente, porque estão acima do calibre mental humano, muito mais Deus. Certo. Em outras palavras, se eu pudesse provar Deus pela ciência, Deus estaria dentro do nosso calibre mental. Não seria Deus, né? Seria pequeno demais para ser Deus. Mas eu posso evocar, através da natureza, evidências que demonstram a existência de um Criador. Por exemplo, antes de Einstein, pensavam que o universo era eterno. Newton trabalhou com uma física de um universo eterno e estático. De Einstein para cá, com as contribuições especialmente de Hubble, descobriram que o universo teve um começo, um start. Alguns falam de Big Bang, outros falam de outros... De qualquer maneira, criacionistas ou evolucionistas admitem, o universo começou. Então eu pergunto para algum ateu, algum cético, o que havia antes de existir o universo? Ele vai responder nada. Mas se não havia nada, por que hoje há algo? Por que há algo ao invés de nada? Ora, existe uma máxima latina que eu já citei num programa anterior, ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. 0 mais 0 é igual a 0. Se não havia nada antes do surgimento do universo, por que hoje há algo? Como é que o universo começou? É mais razoável supor que ao invés de nada, havia um ser sem começo, que nunca teve começo, porque uma vez que eu falei isso numa universidade no Brasil, uma universidade do governo, um ateu levantou a mão e falou assim, tá bom, eu concordo, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Mas isso, suponhamos que esse Deus que você acha que criou o universo, teve um outro que o criou. Como é que você me responde? Eu diria, esse outro é que seria Deus, porque seria criatura. Ou eu caio num retrocesso infinito, sempre tem alguém criando alguém, ou eu sou obrigado a acreditar no que Santo Tomás de Aquino falava de a causa primeira. Aristóteles também falava disso. Aquilo que causou tudo, mas ele mesmo não foi causado por nada. Eu chamo de Deus. Mas um detalhe interessante. Shakespeare perguntava, por que há som ao invés de ruído? Por que há música ao invés de ruído? Não só existem coisas, mas elas existem numa harmonia. Existe música. Olha a natureza.
Se só as coisas existissem, já era um mistério sem Deus, mas elas existem organizadas, certo. Demandam uma inteligência superior. Certo. E com beleza. Com beleza. Existe a teleologia, como a gente fala, as coisas têm uma função, como se fosse uma engrenagem. A abelha depende da flor. Tanto é quando você mexe na engrenagem da natureza, quanto caos, isso me obriga a aceitar a existência de um Criador. Então eu tenho 3 perguntas. Se não existe Deus, por que existe algo ao invés de nada? Por que a música ao invés de ruído? Porque as coisas não só existem, mas existe organização. Mas eu tenho uma terceira pergunta. Essa é séria para nós. Por que é o sofrimento? Por que às vezes a orquestra desafina? Esse é um desafio. Então, dentro daquilo que você falou, dentro das regras científicas, a opção de Deus Criador é uma opção lógica. Muito lógica. Aliás, mais lógica do que a outra, porque nenhum ateu consegue dar uma explicação clara como é que vida surge de não vida. Ok. Vamos então lidar com essa pergunta tão difícil. Sofrimento. Do sofrimento, que tantos nossos telespectadores estão sofrendo agora. E esse questionamento já veio de longa data, sabe? No Brasil nós tivemos recentemente um caso. Eu vou pedir licença para não citar as pessoas, porque não é bom você falar de quem está vivo, mas quem é brasileiro ou quem acompanha notícias do Brasil, talvez até aqui vê que foi um crime de repercussão nacional. Uma garotinha foi morta, segundo a polícia e o juiz, pelo pai e pela madrasta. E essa garotinha, o Brasil todo comoveu, ela foi atirada do seu apartamento e caiu embaixo, e a perícia descobriu os passos da morte daquela criança. Ela começou a apanhar no carro quando a família chegou do mall. Ela começou a apanhar no carro. Ela foi espancada, tinha sangue no carro. O pai dela a jogou no chão quando chegou no apartamento. Ela quebrou uma parte do cóccix. Depois o pai a jogou da janela. Ela bateu com o pulso, quebrou o pulso. Ela não morreu na hora, ela sofreu muito. E alguém pode perguntar onde é que estava Deus? Deus assistindo aquilo tudo ali passivo? Como é que nós podemos vir à televisão, não está escrito, falar de um Deus de amor quando essas coisas acontecem? Na antiguidade já havia o chamado trilema, um antigo trilema de Epicuro, atribuído a Epicuro. Esse trilema colocava o seguinte problema: se Deus existe e é todo poderoso, por que existe o mal? Parece que uma coisa anula a outra. Veja bem, nós dizemos que Deus existe e é amor. Certo. E ele é todo poderoso. Mas existe o mal, então uma coisa anula a outra. Se Deus é amor, por que ele não impediu o mal de existir? Se ele é todo poderoso? Se ele é todo poderoso, ou ele não é amor, ou ele não é todo poderoso. Certo. Ou ele pode fazer alguma coisa, mas não fez, ou ele não podia. Certo. Como é que nós resolvemos isso? Em primeiro lugar, vamos colocar como a Bíblia apresenta. Há uma confusão muito grande, Bill, entre ser todo poderoso e poder fazer qualquer coisa. Se Deus pudesse, telespectador, criar a terceira margem do rio, ou um círculo quadrado, Deus não seria todo poderoso, Deus seria ilógico. O primeiro ponto é esse. Bom ponto. As pessoas querem transformar um Deus ilógico num Deus todo poderoso. Deus é todo poderoso dentro do caráter dele. Mas tem um monte de coisas que um Deus todo poderoso não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode trair, Deus não pode se arrepender. Tem um monte de coisas que Deus não pode fazer, e Ele é todo-poderoso. Então, repito, ser todo-poderoso não é ser ilógico. Se Deus quebrasse as suas leis, criasse um quadrado, um círculo quadrado, Deus seria ilógico, seria louco, Ele não seria todo-poderoso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quando Deus criou as criaturas do universo, a Bíblia fala que Deus criou todas livres. O que é ser livre? É poder escolher entre 2 caminhos. Certo. Mas para organizar esse universo, Deus colocou suas leis, as suas regras. Em filosofia, nós temos uma matéria chamada metafísica, que diz que tudo que existe de 2 maneiras. Você tem a coisa existente em projeto, em potência, possibilidade, ou ela existe em realidade, em ato. Ok. Por exemplo, eu não tenho netos. Os meus netos existem em potência. Tá certo? Não tem como agora eu pedir no seu programa oração pelos meus netos. Certo. Você também não tem netos, eu presumo. Não adianta agora orar pelos seus netos. Os seus netos não podem acontecer nada com eles. Porém, eles existem em potência, porque você existe. Certo. Agora, como é que eu poderia impedir a existência do seu primeiro neto? Bom, eu tenho algumas opções. Eu poderia matar você. Certo. Okay. Eu poderia impedir que você tivesse até os seus filhos. Mas não seriam boas opções, né, Bill? Você está me tratando tão bem aqui. Quando Deus criou criaturas livres, a possibilidade do mal passou a existir.
E antes que alguém fale em casa, então Deus é o culpado por isso, eu pergunto diferente, quem pagou o maior preço quando o mal se tornou existente? Certo. Como é que a possibilidade do mal passou a existir? Porque as pessoas podiam escolher entre o bem ou o mal. Mesmo antes do ser humano ser criado, isso vale para anjos, para seres de outros mundos não caídos, que eu acredito que Deus tenha outras civilizações em outros universos. Como é que Deus fez então? Deus criou os livres. E entre esses surgiu um anjo chamado Lúcifer, que resolveu transformar o mal de potência em realidade, ato. certo. Em ato. Em ato. Aí alguém pode me perguntar, por que Deus não impediu Lúcifer então de surgir, se Deus sabia tudo isso? Porque Deus é honesto demais para fazer isso? Deixa eu fazer uma comparação, Bill. Eu disse aqui para os telespectadores que eu sou um professor. Suponhamos que eu chegasse no primeiro dia de classes e dissesse aos meus alunos, todos aqui têm a liberdade de escolher se me querem ou não como professor de vocês. Eu vou passar uma lista e vocês podem avaliar a minha aula para dizer se gostaram ou não de mim, se querem ou não fazer o meu curso tendo a mim como professor. Certo. E eu prometo que a resposta que vocês derem será levada à diretoria da escola. A princípio, os alunos ficarão contentes, pensarão, puxa vida, que professor bacana, ele deixou nós optarmos. Certo. Mas eles não sabem que lá atrás, escondido, eu separo apenas aqueles que me deram nota máxima. Os outros eu jogo no lixo e entrego para a direção da escola apenas as avaliações dos alunos que me apoiaram. Certo. E dou a falsa impressão que todo mundo me quer, quando Certo. isso não é verdade. Se Deus deixasse vir à existência apenas aqueles que ele sabia que não iriam contra a vontade dele, Deus estaria sendo um hipócrita. Ele diria, todo mundo tem o direito de me escolher, mas só virá à existência quem não optar pelo mal. Aí alguém pode falar, mas quem ia saber disso? Deus sabe, isso basta. Deus não é aquele que obedece apenas quando está todo mundo vendo, Deus não duela com o seu caráter. Mas Deus tem uma facilidade, Bill, maravilhosa. Deus consegue tirar bênçãos daquilo que ele não desejou. Imaginemos que eu tenha nesse momento, me assistindo aqui, alguém que seja fruto de um estupro. De repente eu estou falando aqui, tem alguém que a mãe foi estuprada, ele é filho de mãe solteira, ele não conheceu o pai dele. Se eu disser que Deus queria aquele estupro, eu vou dizer então uma coisa ruim. Mas se eu disser que Deus não queria aquele estupro, que foi uma coisa acidental, essa pessoa que está me assistindo agora, eu não posso dizer que a sua vida é uma bênção. Eu conheço pessoas que são pregadores do evangelho, que foram vítimas de um estupro e a vida deles é uma bênção. Pessoas dão graças a Deus por aquela pessoa existir ao lado de Deus. Como é que eu resolvo esse dilema? Deus não queria aquele estupro. Não queria de jeito nenhum. Mas uma vez que aquele estupro aconteceu, Deus escolheu o espermatozoide certo, o óvulo certo, para gerar uma pessoa que podia ser uma bênção, o fruto de algo que Deus não desejou. Certo. Então, mesmo que você seja fruto de um estupro, Deus não desejou aquilo que trouxe você à existência. Mas uma vez que aquilo aconteceu, Deus transformou você numa potencial bênção para a glória dele. Aceite isso. Então, mesmo que as pessoas não desejaram, você não é um acidente. A minha mãe sempre dizia, Deus escreve direito por linhas tortas. Né? Exatamente. Ou linhas que aparentemente estão tortas. Ele consegue endireitar. Endireitar as linhas. Lúcifer, então, trouxe o pecado à existência. Deus não queria aquilo. De jeito nenhum, como não queria o estupro. Mas uma vez que aquilo aconteceu, Deus tirou dali uma bênção. Sabe o quê? Imaginemos que Da Vinci, antes de pintar a Mona Lisa já existia como potência, não existia? Naquela comparação? Como possibilidade, Mona Lisa existiu enquanto Da Vinci existiu. Agora eu pergunto, Bill, como eu posso destruir a Mona Lisa sem destruir Leonardo da Vinci? Tem uma chance. Eu permito que Leonardo da Vinci pinte a Mona Lisa e depois eu a destruo. Certo. Ele pode fazer outros quadros, mas aquele nunca mais. Uma vez que o mal agora se tornou um ato e não era mais uma potência, agora Deus pode destruí-lo. E Deus o destruiu, sabe como? Na cruz do Calvário. Quando Cristo incorporou em seu próprio ser todo o mal praticado. Ele pagou o preço. Então, quando me perguntam por que Deus não fez nada para impedir o mal de vir à existência, eu pergunto, quem pagou a conta? Certo. Foi ele pagou a maior conta. E hoje, se eu posso vir a esse programa de televisão e falar de esperança em meio ao caos, é porque Deus pagou a conta do mal. A história que eu contei da pequena menina morta no Brasil, onde é que estava Deus quando tudo aquilo aconteceu? Eu digo, não se dá para conhecer toda a história quando você vê apenas um capítulo do filme. Leia o livro todo. Se eu pegar um livro apenas, Bill, e ler só uma página, eu não vou entender a história. Lógico. E eu quero terminar a minha parte aqui, porque o nosso horário já está esgotando, dizendo uma coisa, para você pensar em casa. Na época em que os garotinhos liam gibi, histórias em quadrinhos,
Um garotinho estava lendo uma história em quadrinhos e ele via que várias vezes o herói apanhava do vilão. E o vilão prendia o herói, machucava o herói, e o herói estava preso. Ele ficou chateado com aquilo. Sabe o que ele fez? Ele foi para a última página. E na última página ele leu que o herói vence. Certo. Quando ele voltava para cá, ele virava para o vilão e falava: se você soubesse o que eu sei. E o vilão dava uma gargalhada porque venceu o herói e falava: se você soubesse o que eu sei. A Bíblia permite a cada um de nós ler a última página da história deste mundo. E lá todas as coisas serão consertadas. Creia em mim. O caso de tristeza, de sofrimento que você passa hoje é apenas uma página de um livro muito maior do que esse momento que você está passando. Creia, Ele pagou o maior preço. E um dia no céu, tudo será esclarecido. Vale a pena confiar em Deus. Dr. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Querido Pai, aceita agora aqueles que estão te suplicando, que estão entregando as suas vidas, sabendo que o Senhor, como um Pai amoroso, está os recebendo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Dr. Rodrigo, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor. Amém. Muito obrigado. Nosso amigo telespectador, muito obrigado também por vocês fielmente assistir nosso programa. Lembre-se do website, está escrito.ca. Você pode ver esse programa de novo lá. Também tem o link do programa do Dr. Rodrigo lá no Brasil, Evidências. Você pode mandar os seus pedidos de oração e, se for movido pelo Espírito Santo, uma oferta para o nosso ministério. Se Deus quiser, na próxima semana vamos estar juntos mais uma vez. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.